Boa tarde, tudo bem? Hoje a gente tem nossa prosa, nosso bate-papo com a doutora Carina Bonfiglioli, a doutora Mônica Levi, falando sobre imunossupressão e sobre imunização. Importantíssimo, tirar todas as nossas dúvidas, as nossas angústias, vamos esclarecer o assunto, que não é um bicho de 7 cabeças, né? Então, estamos aqui com a doutora Mônica Levi, membro do Comitê de Imunização da SBP, diretora da SBIM. Obrigada, doutora Mônica. Obrigada a você. Professora Carina Bonfiglioli, assistente do ambulatório de reumatologia do HC-FM USP. Obrigada, doutora. Obrigada a você, Lu. Então, essa prosa, que tem só falta um café da tarde, um chazinho na mesa, mas a gente não vai fazer isso porque ela é virtual, ela tem o interesse de esclarecer as dúvidas que os grupos de doenças reumáticas, que as pessoas mais expõem, que a gente percebe. Então, trouxemos aqui alguns pontos que surgem muito nesses grupos, que aparecem de várias maneiras, um com mais propriedade, menos propriedade, mas que eles são constantes. Tá bom, doutoras? Primeiro ponto, que a gente pudesse esclarecer um pouquinho, doutora Carina, o que é a imunossupressão? Bom, então quando a gente fala de imunossupressão, né, que é um tratamento, assim, uma modalidade de tratamento que a gente tem que usar para os pacientes com doença autoimune, são vários níveis de deficiência realmente do sistema imune que a gente vai causar com os nossos tratamentos. As próprias doenças autoimunes, então, para quem não está muito familiarizado, as doenças do grupo dos reumatismos, né, o lúpus, a artrite reumatoide juvenil, a artrite reumatoide do adulto, espondilite anquilosante, enfim, todas essas doenças autoimunes, elas por si só, elas já causam o que a gente chama de uma imunossupressão. Por quê? Porque essas doenças são causadas por um erro do organismo em que o sistema imune começa a atacar o próprio corpo. Então, com isso também, ele às vezes, ele faz, vamos dizer assim, que as células do sistema imune, elas podem fazer uma confusão aí e não cumprir o seu papel de defesa, né, de defesa contra micróbios, contra vírus, contra bactérias, micro-organismos em geral, tá? Então, esse seria um primeiro ponto para a gente falar. A própria doença já predispõe o paciente a ter mais infecções, a ter um risco maior de infecções. Quando a gente vai usar um tratamento para cada uma dessas doenças, em geral a gente usa remédios que mexem na imunidade. Por que a gente tem que mexer na imunidade necessariamente? Porque a doença é causada por esse erro do sistema imune que começa a atacar o corpo. Como que o corpo faz isso? Ele confunde, por exemplo, estruturas das articulações ou de outros órgãos com invasores. O corpo confunde essas estruturas com, por exemplo, vírus ou então bactérias e causa inflamação nessa região. Então, a única maneira da gente controlar a doença autoimune é a gente baixar a imunidade, entre aspas, né? Não é bem baixar, a gente vai regular a imunidade. Mas com isso, a gente vai ter esse efeito colateral da imunossupressão. Então, a pessoa também vai ficar, além da própria doença, ela pode ficar mais suscetível a infecções gerais. Então, isso vai desde gripes, por exemplo, a pessoa pode ficar mais gripada, ter mais infecções de vias aéreas, até infecções de pele, infecções de urina, infecções intestinais. Ela está mais suscetível a ter essas infecções. Só que é claro que para a pessoa ter uma vida normal, mais próximo possível do normal, esse risco não pode ser tão grande que supere o benefício do tratamento. Então, os imunossupressores, eles são usados com segurança, por isso que eles são de acompanhamento médico, justamente para a gente avaliar se o nível dessa supressão está adequada, né? Não é um cenário que a gente vai baixar tanto a imunidade quanto, por exemplo, as quimioterapias que são feitas nos diferentes tipos de câncer. É uma imunossupressão mais leve, mas existem diferentes graus que a gente vai precisar chegar para controlar a doença. Então, de acordo com o imunossupressor que a gente usa, esse nível de imunidade mais suscetível, mais baixa, pode ser maior ou menor. Então, drogas, por exemplo, como a própria cloroquina, ou metotrexate em dose baixa, ou a própria leflunomida, que são drogas que a gente usa em várias doenças reumáticas, eles são consideradas, dependendo da dose, imunossupressão leve, ou no máximo moderada, quando a gente fala do metotrexate, ali acima de 20 miligramas por semana. Quando a gente está falando de outras drogas, por exemplo, os imunobiológicos, né, que muitas doenças também acabam usando, a ciclofosfamida, o micofenolato mofetil, por exemplo, que a gente usa muito no lúpus, a azatioprina, daí a gente está falando de um grau de imunossupressão mais alto. Então, essas pessoas que usam essas medicações que eu citei agora, elas são mais imunossuprimidas.
Mas é claro, tudo isso a gente tem que fazer sob um certo controle clínico, justamente para evitar infecções graves, né? A nossa preocupação qual é? Que o paciente tem infecções graves, que possam levar a complicações graves, internação, ou até mesmo a morte em alguns casos. Essa é a nossa preocupação. Então, com isso, a importância da gente seguir o hemograma, né? Que a gente vai ver se as células de defesa ali estão numa contagem boa, da gente sempre avaliar o paciente clinicamente, examinar, buscando aí focos de infecção, da gente eventualmente até suspender uma dose ou outra da medicação que o paciente está usando, se ele desenvolver um quadro de infecção, né? Então, é super importante a gente entender que, para tratar a doença autoimune, infelizmente, não tem outra alternativa a não ser mexer na imunidade, né? Porque a doença nasce disso. E a outra coisa é entender que existem diferentes graus de imunossupressão. Cada um vai determinar alguns riscos infecciosos, tá? Então, tudo isso reforçando a importância desse segmento contínuo. Daí entra a vacina, né? Porque a vacina vai ser um preventivo para que se desenvolvam quadros graves, que a doutora Mônica vai comentar adiante. Obrigada. Doutora Karina, quer se apresentar? Eu pulei a sua etapa. Quer falar um pouquinho sobre o seu trabalho? Sim, eu trabalho no Hospital das Clínicas, então eu faço parte do ambulatório de artrite reumatoide, então é a doença que eu mais estudo, que eu tenho doutorado nessa área. Eu trabalho também no Centro de Infusão dos Imunobiológicos, do HC, que é o CEDMAC. Então a gente tem lá hoje a gente tem 700 a 800 pacientes recebendo imunobiológicos por diversas indicações, né, dentre essas doenças que eu citei, mas principalmente artrite reumatoide, espondiloartrites em geral, pacientes com artrite idiopática juvenil, que recebem imunobiológico lá, então crianças também, e lúpus, principalmente essas doenças são as que a gente mais atende lá no CEDMAC. Também faço ultrassonografia músculo-esquelética, que é uma modalidade que a gente está incorporando aí na prática reumatológica. Obrigada. E é meu anjo da guarda, né, doutora Karina? Também faço consultório particular aqui em São Paulo e também em Campinas. É quem me acode. Doutora Mônica Levi, obrigada. Doutora Mônica, falando sobre a questão das vacinas, essa dúvida toda que existe entre vacina de vírus vivo, vacinas que possam tomar, que não possam tomar, se ela está ligada à doença, se ela está ligada ao tratamento, como que é isso? Por favor. Então, como a Karina já começou a falar, a vacinação é uma ferramenta imprescindível para manter a saúde dos pacientes reumatológicos, né? Porque infecção é um problema grave pela própria imunodepressão, o risco de infecção é muito maior comparado a pessoas que estejam com a parte imunológica normal. Então, a gente tem que entender que a vacinação é fundamental para esses pacientes. Porém, a gente tem que tomar cuidado que nem todas as vacinas são igualmente seguras. A gente tem vacinas de vírus vivos atenuados e uma única de bactéria atenuada, que é o BCG. Essas vacinas, elas são feitas com o próprio agente da doença enfraquecido. Se a pessoa estiver com um sistema imunológico muito comprometido, ela corre o risco de ter a doença em vez de se proteger da doença. Então, tem que ser avaliado de acordo com o grau de imunodepressão, o risco epidemiológico, as condições clínicas, para você indicar ou contraindicar uma vacina de vírus vivo atenuado num paciente que faz uso de imunossupressor. Porque nem todos os pacientes com doenças autoimunes e reumatológicas são imunodeprimidos, né? Alguns são imunodepressões até bem leves, e que não teria tanto problema quando você tem o risco da doença, a gente tem que botar na balança. As outras vacinas, as vacinas que a gente chama de inativadas, são várias plataformas diferentes de desenvolvimento, mas não tem risco nenhum de causar doença. São vacinas que a gente chama de mortas, inativadas ou mortas. Essas vacinas são fundamentais, porque elas não têm nenhum problema quanto à segurança, não tem mais efeito colateral, o máximo que pode acontecer é que o paciente que está imunodeprimido não responda tão efetivamente, que ele não vai ter um grau de anticorpo tão elevado. Porém, como o risco dele de ter também complicações dessas doenças é maior, e até o óbito também é maior, é fundamental que se faça. Mas a gente tem alguns cuidados, por exemplo,
de escolher o melhor momento da vacinação. Então, a vacina inativada, ela pode ser usada com segurança, mas vamos supor que você faz um diagnóstico de lúpus recente e você vai fazer um ataque com imunossupressor para início do tratamento. Não seria o ideal, esse momento, para uma mulher fazer a vacinação contra o HPV? Ela vai responder com uma quantidade de anticorpo muito inferior ao momento que ela possa estar tomando o imunossupressor dela num nível mais basal, mais baixo, que a imunidade não esteja tão comprometida. Então, a gente tem que, na vacinação, escolher sempre o melhor momento para esse paciente. E em relação às vacinas de vírus vivo, também a gente tem que planejar e ponderar quando se pode, quando se deve fazer, conversar. Quem tem que dar as diretrizes aí, ajudar quem vacina, é o médico que acompanha o paciente, que ele tem que estar nos dizendo qual é o grau de imunocomprometimento. Às vezes, se ele pode suspender o tratamento, porque ele está estável há muito tempo, ele pode suspender o tratamento por um período para fazer uma vacina de sarampo, por exemplo, quando você está tendo um surto na cidade, ou não dá, esse paciente não dá. Nós vamos ter que prevenir de outra maneira, os contactantes, essa pessoa fica mais restrita ao domicílio, enfim, tudo isso tem que ser levado em conta para a gente poder dar o melhor para o nosso paciente. Doutora Mônica, fala um pouquinho sobre o seu trabalho, se apresenta. Eu sou pediatra de formação, fiz pneumopediatria, mas já faz muitos anos que eu larguei a parte clínica da pneumopediatria e eu me dedico somente a imunizações. Então, eu trabalho na Sociedade Brasileira de Imunizações, já faz uns 15 anos, e a gente monta os calendários para todos os pacientes saudáveis, de todas as faixas etárias, desde o prematuro até o idoso, até o calendário ocupacional, passando por todas, do adolescente, da gestante, do adulto, até os calendários dos pacientes especiais, né? Que a gente reúne grupos de portadores de comorbidades, nem sempre são imunodeprimidos, por exemplo, do pneumopata, cardiopata, hepatopata, fazemos esses calendários adequando à situação e ao que a gente tem de estudos epidemiológicos, de riscos, e o que tem de literatura, de quais são os riscos para cada um desses pacientes e quais são os graus variáveis de imunocomprometimento. Então, você vai ver que nenhum calendário é igual ao outro. E, além do que, isso até queria aproveitar a ocasião para dizer que esses calendários são disponíveis gratuitamente para qualquer pessoa, eles estão sendo usados em toda a América Latina, na OPAS, e estão também na OMS, como uma fonte segura de informação. A OMS disponibiliza no site deles o calendário da SBIM. Então, é uma coisa muito trabalhosa, a gente faz num grupo de muitas pessoas, mas eu acho que é um trabalho, um resultado muito bom, uma fonte muito adequada de informações, e tem para o profissional da saúde e para o leigo. Então, deixa no final o site da SBIM, porque tem a parte de Família SBIM, portal Família SBIM, onde o leigo pode ler tudo sobre e tirar todas as suas dúvidas também, porque a gente responde perguntas rapidamente. Vou colocar no final da apresentação do nosso bate-papo, da nossa prosa, o contato da doutora Karina e da doutora Mônica. Obrigada, doutora Mônica. Bom, são duas feras, né, com um trabalho super bacana, importantíssimo, e que eu quero agradecer muito pela disponibilidade de dividir esse momento com a gente, de participar e sanar essas dúvidas que aparecem nos grupos frequentemente. Sim, não é pouco. É um prazer. Não. No caso da pessoa, para começar um tratamento de imunossupressão, é recomendado que tome as vacinas antes de iniciar o tratamento. Quando por acaso a pessoa não toma, começa um tratamento desse direto, como resolve? Bom, qualquer coisa você me corrige, tá, Mônica? Quando a gente vai iniciar um tratamento com biológico, acho que foi isso que você quis dizer, a gente faz o PPD para ver se a pessoa teve contato com tuberculose, né? O PPD é um teste que é feito no antebraço, como se fosse um teste de alergia, porque a tuberculose, a bactéria que causa tuberculose, ela pode ficar alojada no corpo, e quando a imunidade baixa muito, essa tuberculose ela pode reativar e disseminar.
Então, a gente tem que saber se o paciente teve contato com a bactéria, e é através desse teste que a gente vê isso, porque se esse teste vier positivo, ele tem indicação de tomar uma medicação por 9 meses para inibir essa replicação da bactéria, da micobactéria que causa tuberculose, tá? Mas isso não é uma vacina, seria um teste. No ponto de vista das vacinas, a gente sempre pede para o paciente atualizar o cartão vacinal de acordo com a faixa etária e com os fatores de risco, mas a gente obrigatoriamente pede para que ele faça a vacina pneumocócica, a vacina de influenza, se for um período que está sendo oferecida, né, a vacina da gripe, e também a antitetânica, ele atualizar a questão da antitetânica. É importante também, antes de iniciar o imunobiológico, o paciente, se ele não estiver recebendo outros imunossupressores, ele fazer a atualização das vacinas de vírus vivo, porque depois que iniciar o imunobiológico, ele já não vai poder fazer, né? Então, a gente prefere que faça isso antes. Como a gente solicita sorologia de hepatite B e C antes de iniciar os imunobiológicos, se o paciente tiver um perfil de não contato com hepatite B, a gente também sugere vacinar para hepatite B, tá? Então, a nossa recomendação a rigor é essa. Agora, eu queria só que a Mônica comentasse ou complementasse aí alguma informação. Eu tenho algumas coisas nesse sentido. Em geral, a população não sabe e muitos médicos não se utilizam do CRI. O CRI é o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais. Lá é dado gratuitamente coisas que não são disponibilizadas para a população em geral nas UBSs. No caso dos pacientes reumatológicos imunodeprimidos, o CRI está dando, além da influenza e pneumocócica, que são vacinas particularmente recomendadas para essa população, está dando também gratuitamente a vacinação contra o hemófilos, para qualquer faixa etária, e também as meningocócicas. Excelente. Por enquanto, C, mas parece que já vai entrar para o CRI a CWY também, quer dizer, a mais abrangente. Então, essas são as vacinas que a gente diria particularmente recomendadas pelo risco aumentado por conta da imunossupressão. Então, a gente consideraria essas 4 como, além do que é rotina, tétano, difteria, coqueluche, que já é rotina, pólio no calendário infantil, essas especificamente terem que ser checadas. Outra coisa que eu queria falar de muito importante é a questão do BCG na criança, filha de mãe que está fazendo uso de biológico durante a gestação. Importantíssimo. Então, assim, na criança cuja mãe estava fazendo uso de biológico durante a gestação, há uma passagem muito grande desses imunossupressores e o neném demora muito mais para metabolizar e para eliminar esses imunossupressores do corpo dele. Então, a vacinação de rotavírus é contraindicada e a vacina contra a tuberculose, o BCG, que é dado normalmente nas primeiras 24 horas de vida da maternidade, a recomendação é que se faça entre 6 e 8 meses, no mínimo com 6 meses de vida, e não ao nascimento. Isso é um detalhe que a gente tem que se preocupar muito, sim, quando, principalmente quem trabalha em maternidade, checar se aquela gestante não é uma paciente que faz uso de biológicos. Uma coisa sobre isso que eu gostaria de comentar é que, particularmente nos anti-TNFs, que daí teria um grande risco realmente com a BCG no perinatal, a gente tenta, né, se o paciente tiver condição clínica, a gente tenta suspender a medicação no último trimestre da gestação, exatamente para diminuir essa passagem placentária. E também já tem drogas que têm uma menor passagem, que já demonstraram uma maior segurança. Não é o foco aqui, a gente fica falando qual droga seria o quê, mas já existe essa questão. E o que você colocou é super importante, porque se a criança cuja mãe recebeu o anti-TNF, por exemplo, até pouco antes do parto, se ela receber a BCG, ela pode ter uma tuberculose disseminada, né? Então, realmente, isso é uma coisa para se prestar bastante atenção. A gente tem tido essa conduta, muitas vezes a gente consegue, mas tem doenças que não conseguem ficar sem até o final. Por exemplo, a retocolite ulcerativa, a doença de Crohn, muitas vezes tem que usar o anti-TNF até o final da gestação, né? Na artrite reumatoide, às vezes a gente consegue tirar, porque a paciente fica bem na gestação, a maioria delas. Nossa, importante, interessante, obrigada. E se por acaso o início do tratamento se der sem esse procedimento, sem a inicialização pelas vacinas, aí precisaria interromper
tratamento para poder fazer a vacinação, ou passa-se um tempo, analisa-se caso a caso? Para mim? Pode falar, Mônica. Então, idealmente, quando você faz um diagnóstico de uma doença reumatológica e que você vai entrar com um tratamento imunossupressor, se puder se esperar um mês e você conseguir vacinar as vacinas de vírus vivo antes de entrar na imunossupressão, é a situação ideal. Mas não é o real que a gente vê acontecer. É bem comum a gente ver um surto de febre amarela e um monte de paciente imunodeprimido. Você tem que avaliar. E agora? O surto de sarampo que chega, que é outra vacina de vírus vivo, e agora? O que a gente faz? A Lu é um exemplo clássico disso. Então, assim, aí que entra a ajuda não, a parceria com o médico de cada paciente, porque se for uma imunossupressão moderada ou leve, a gente pode fazer algumas vacinas de vírus vivo. Se for uma imunodepressão grave, aí elas são realmente contraindicadas. Então, assim, se puder suspender o tratamento temporariamente, a gente tem até uma tabela de quanto tempo deve se esperar sem o uso da droga, e que é diferente entre os diversos imunossupressores, metotrexate, como você colocou, depende da dose. Alguns tratamentos também que se usa, por exemplo, a hidroxicloroquina, que está tão na moda agora, por exemplo, não tem problema você vacinar a vacina de vírus vivo se ela está em uso da hidroxicloroquina como tratamento. Uhum. Então, existe uma tabela do tempo que você deveria suspender a droga para que ela possa fazer com segurança uma vacina de vírus vivo. Nem sempre isso é possível, né, Karina? Eu vou comentar um pouquinho do ponto de vista do reumatologista, né? Então, existe um certo conflito entre a gente iniciar o tratamento com muita precocidade, que é o recomendado. Então, hoje, todas as doenças a gente tem um perfil de tratamento que a gente chama de treat to target, que é tratar para o alvo. Quanto mais precoce a gente instituir a imunossupressão, desde que a gente faça um diagnóstico, melhor vai ser o prognóstico daquela doença. Então, acaba tendo um conflito entre isso e entre a gente fazer todos os procedimentos clínicos que poderiam ser indicados. Aí não só a vacinação, mas também a questão de metabolismo ósseo, várias comorbidades que a gente tem que abordar, o risco cardiovascular, etc. Então, o reumatologista, realmente, ele tem que ter uma visão muito generalista do paciente, tem que ser um clínico mesmo, né? Tem que ter uma visão muito generalista, porque tem muitos aspectos aí que a gente tem que considerar. Risco cardiovascular, risco infeccioso, o risco gestacional, quando se trata principalmente de mulher em idade fértil, mas para homem também a gente tem que ter esse cuidado. O que ocorre hoje, assim, a mentalidade para a vacina do reumatologista mudou muito ao longo dos últimos 10 anos, justamente por causa dos imunobiológicos, né? Porque como eles conferem um risco maior de infecção, essa preocupação se tornou muito pertinente. Agora, de vez em quando a gente é pego de surpresa, como, por exemplo, no caso do sarampo. O sarampo é uma doença considerada erradicada no Brasil, então, na verdade, não era uma coisa que a gente tinha uma preocupação no dia a dia. De repente, teve aquela explosão de casos no ano passado, né? Mas por conta de um afrouxamento da vacinação ao longo dos anos da população, né, de uma má aderência da população à vacinação. O Brasil era um exemplo, né, de erradicação de sarampo, e infelizmente isso, enfim, vários fatores. No Brasil, acho que mais uma questão educacional, nos países mais desenvolvidos, uma questão de movimento anti-vacina, que é uma coisa que quebra todos nós médicos. Uhum. E não tenho visto esse público se manifestar tanto agora que a gente está atrás de uma vacina para o Covid, né? Interessante isso. Mas eu acho que realmente agora, com essa volta de doenças que eram consideradas controladas ou erradicadas, a função, eu acho, é uma divisão que a gente tem que ter com o imunologista ou com o infectologista, né? Compartilhar esse paciente para ter uma atualização completa, né? Isso aí, com certeza a Mônica vai falar melhor do que eu, o quanto que se atualiza esses calendários, né, Mônica? O quanto que isso mudou ao longo dos anos com a descoberta de novas e super eficientes vacinas, por exemplo, a meningocócica, que diminuiu a mortalidade infantil absurdamente, né? Uhum. Então, teve um impacto muito grande nisso. Então, a gente tem que realmente estar compartilhando o paciente, às vezes, com um especialista que está mais atualizado na área, né? Para sempre ter esse cuidado de completar aquele calendário vacinal antes que o paciente passe para um estágio maior de imunossupressão, tá? Então, esse é o recado para o reumatologista.
olhe isso como você tem que olhar outras coisas também. A gente tem que olhar muita coisa no baseline do paciente, ao mesmo tempo a gente está com a cabeça no controle da atividade da doença, né? Então é realmente bem complexo. Aproveitando o que você acabou de falar, Karina, a gente viu os dados parciais de cobertura vacinal para esse ano, desde que começou a Covid, foram lá para baixo. E o sarampo, por exemplo, a gente melhorou o número de casos do surto, que começou em 2017, mas ele está ativo, por exemplo, no estado de São Paulo, no estado do Pará, Rio de Janeiro, ou seja, com uma queda da cobertura para os níveis que a gente está tendo agora, é muito provável que o sarampo vai estourar de novo. As pessoas não estão se vacinando porque estão vivendo uma situação, fica em casa, mas se vacina. Ou seja, está complicado o procedimento de vacinação da população brasileira nesse momento, embora o Ministério agora está iniciando uma campanha para vacinação mesmo durante a epidemia, com certos cuidados para evitar contaminação dos doentes estarem separados dos saudáveis que estão indo apenas numa UBS se vacinar. Não pode colocar onde está o povo doente para fazer exame. Com certeza. É um grande desafio, e agora está mais estruturada essa vacinação com segurança, separando o público. Agora, eu acho que um recado para os reumatologistas, para os pacientes, darem uma checada nos seus calendários, porque eu espero estar errada, mas é muito provável que a gente vá ter outro boom de doenças que estão deixando de ser, de ter alta cobertura vacinal, como a gente precisa ter para que elas sejam controladas. Então, eu acho que para os pacientes que tiverem levemente imunodeprimidos ou moderadamente imunodeprimidos, conversar com seus médicos, dar uma checada na carteirinha, é um bom momento agora, de talvez tentar mexer com isso antes da gente estar numa outra situação de um surto aí, e a pessoa está numa situação peculiar dela que já não possa mais receber vacinas de vírus vivo. Mas, pegando o gancho um pouquinho, também eu queria dizer que vacinas de vírus vivo a gente não pode pôr num saco só. Não é tudo igual. As vacinas que a gente tem mais cuidado, por exemplo, febre amarela, um risco muito maior de dar um evento adverso grave. Então, é uma vacina que a gente tem bastante dificuldade de fazer num paciente que é imunodeficiente, a não ser que ele esteja com um enorme risco de contrair essa infecção, que para ele também vai ser muito grave. Mas é difícil que a gente consiga fazer uma vacina no paciente que está fazendo uso de biológico em dose imunossupressora. Agora, varicela, que é a catapora, e o herpes zoster, que aí é o mesmo vírus, mas em outra concentração de antígenos usada para as pessoas acima de 50 anos, a gente já fica mais confortável. Também é uma vacina de vírus vivo. Mas tem estudos já mostrando que quem toma metotrexato e corticoide em doses baixas, tem estudos já de segurança de usar essa vacina de vírus vivo, que é a única que a gente tem aqui. E se porventura for dar um evento adverso, a gente tem antiviral. É diferente de febre amarela, que você não tem nenhum medicamento. Então, é mais confortável você poder prescrever uma vacina de vírus vivo, que seja varicela, um herpes zoster, do que uma febre amarela. Então, eu acho que essas coisas são importantes da gente ter em mente, que a gente, embora agrupe vacinas, elas não são exatamente iguais no nosso dia a dia. E outra coisa que eu esqueci de falar, quando a gente falou do Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, é que eles também dão vacinas que não são normalmente disponibilizadas para a faixa etária, para uma pessoa saudável, que não... para os conviventes de pacientes que fazem uso de biológicos e que estejam imunodeprimidos, tá? Os CRIs dão para essas pessoas a influenza, que é a gripe, para qualquer faixa etária, varicela, catapora, para quem não teve, sarampo, cachumba, rubéola, a tríplice viral também, para quem está suscetível, não está vacinado e convive com paciente imunodeprimido, e a vacina inativada contra pólio, tá? Crianças, por exemplo, uma criança pequena, que ainda está, menor de 5 anos, que ainda vai fazer vacina de pólio, ele não pode tomar gotinha, a vacina da polio oral. Esse daí recebe as 5 doses com a vacina inativada, pelo risco de passar o vírus vivo atenuado da vacina oral, a Sabin, né, para o sua banho, enfim, para algum imunodeprimido que exista na casa. Então, essas vacinas,
são disponibilizadas gratuitamente, mediante uma cartinha, né, que o médico responsável faça, explicando que convive com o paciente assim, assado, com esse diagnóstico, com esse tratamento, e essas pessoas têm também um calendário, né, uma atenção especial de fazerem vacinas que elas não teriam direito normalmente nas UBSs. Doutora Mônica, é bacana falar disso, porque é comum nas casas, nas famílias, as pessoas não entenderem que os familiares também devam tomar as vacinas de gripe, por exemplo. Agora que a gente está nessa do HN1, é muito comum a dificuldade disso, de pedir para uma funcionária que trabalha na casa, que também é alguém que tem muito contato com a pessoa, os próprios filhos, pessoas de grande circulação na casa, é importante que todo mundo esteja vacinado para proteger esse paciente, né? É importante falar sobre isso. Essa estratégia, a gente começou aí eu acho que mais com a coqueluche. Por quê? A coqueluche é uma bactéria muito grave para o recém-nascido. Quase todos os óbitos que a gente tem, crianças com menos de 1 ano. E quando a coqueluche retornou, né, foi uma doença reemergente, o que a gente viu, que eram os adultos da casa que passavam para as crianças, principalmente a mãe, em segundo lugar o pai, mas qualquer um convivente com o recém-nascido hoje deve ser vacinado contra a coqueluche, que é a tríplice celular do adulto. Isso também se aplica à gripe do mesmo jeito. A gente apelidou essa estratégia, que foi global, né, de estratégia COCUM, que é de casulo, proteger a vítima, né? Uhum. E o calendário hoje dos conviventes para cada tipo de grupo de pacientes é muito claro, porque vacina não é um benefício só para você, você não ser um transmissor involuntário. Quem não vai fazer uma vacina e querer ser um transmissor de uma doença que pode ser muito mais grave ou até fatal para um membro da sua família? O que eu acho que falta é uma orientação, uma educação de ressaltar a importância dos conviventes serem vacinados. Porque é raro a gente ouvir sobre, né? Realmente, assim, não é uma informação que circula. Mas eu acho até agora com essa questão, tanto que se fala sobre proteger o grupo de risco, não proteger o grupo de risco, das pessoas que trazem de fora, não trazem de fora, acho que essa assimilação, ela entra de um jeito mais fácil. Com certeza. Acho que a própria mídia está dando muita cobertura para essa questão da transmissão, mesmo assintomática, né? Se a gente vai favorecer, depois, no segundo momento, a gente trabalhar essa questão da estratégia COCUM, que é uma coisa super importante mesmo. Uhum. Bacana. E aí, fica mais uma pergunta, que eu acho que agora é mais direcionada para a doutora Karina, que é o seguinte, uma dúvida que aparece muito nos grupos está ligada à imunossupressão e à imunidade. Então, qual é a dúvida que aparece? Que a pessoa que faz um tratamento de imunossupressão, se ela deve ou não fazer reforços para a imunidade dela, se ela deve melhorar essa imunidade. E aí aparecem opiniões de que não, ela não pode melhorar essa imunidade, porque se ela melhorar isso, ela está ativando a doença novamente, ela vai entrar no processo de dor, essa coisa toda. Então, isso é um conflito muito sem respostas, sabe? Aquelas perguntas que quando aparecem no grupo tem 50 respostas totalmente diferentes, cada uma mais entendida que a outra. Mas é uma dúvida, é até uma questão bem complexa, porque como eu falei no começo, então a pessoa que tem a doença autoimune, muitas vezes o próprio sistema imune dela tem uma certa dificuldade também na defesa contra micro-organismos, né? E isso pode ser em vários graus, tanto dependendo da doença, como dependendo da droga que a pessoa está usando. Agora, se a gente estiver falando de uma pessoa que não tem doença autoimune, quais são os fatores que interferem na imunidade? Quando a pessoa fala, nossa, devo estar com a imunidade baixa, porque eu peguei uma gripe, ou porque eu tive herpes, alguma coisa do tipo. Quais são os fatores que interferem? A alimentação. Então, as vitaminas, elas têm um papel na modulação do sistema imune, mas não em dose excessiva, você não precisa tomar mais do que do que é a sua demanda, tá? Não tem nada mostrando que a suplementação excessiva de vitaminas vai melhorar teu sistema imune. Você tem que ter uma alimentação balanceada, você tem que ter a dose diária para a tua faixa etária, para o teu peso, que daí isso você pode ter uma orientação com nutricionista, e tem as orientações da OMS também, que são mais generalizadas. Se você tiver uma
dieta balanceada, com frutas, verduras, legumes, aquilo que a gente sempre fala, você não precisa tomar nenhum suplemento, tá? E isso é suficiente para manter a sua imunidade trabalhando bem. Agora, para quem é imunossuprimido, mesmo que você tome ali sua vitamina, você tome seu chá, seu suco, o quanto ele pode te ajudar na imunidade nunca vai ser superior ao efeito que o imunossupressor tem. Então, assim, isso que você colocou, que as pessoas têm dúvida se tomar uma vitamina aqui ou outra ali, vai combater o efeito do remédio? Não, não vai. Você pode fazer a ingestão do seu suco, enfim, não precisa tomar vitamina em excesso, mas é saudável você ingerir sucos ou frutas ou derivados, então você pode usar isso não vai combater o efeito do teu remédio, não vai fazer seu sistema imune subir a ponto de atrapalhar seu tratamento, não vai, tá? A vitamina é importante, principalmente a vitamina D, tá? A gente fala muito da vitamina C, mas hoje já é provado que a vitamina D tem um papel mais importante até no sistema imunológico, e a vitamina C também, tá? Essas são as que mais atuam, mas você tem que estar com níveis adequados de vitaminas, todas elas, o complexo B também, vitamina A, para todas as suas funções orgânicas. Cada uma vai ter uma atuação em um sistema mais, né? Mas você precisa de todas elas para ter teu sistema imune funcionando bem. Então, muitas vezes, assim, a gente investiga em paciente reumatológico a vitamina D, muitas vezes porque ele vai fazer uso de corticoide, e o corticoide ele acaba inibindo essa absorção da vitamina D. Então, a gente sempre vai atrás da dosagem dessa vitamina, né? E a gente suplementa quando ela está em níveis baixos, mas isso nunca vai interferir no seu tratamento em termos de imunossupressão. O que a gente precisa de níveis adequados, e enfim, a gente vai ter aí as faixas do que é recomendado para cada idade, para cada, enfim, sexo feminino, masculino, peso, tá? A vitamina D, por exemplo, o nível ideal é em torno de 30, acima de 30, tá? Mas abaixo de 20, dependendo da faixa etária, que é considerado uma deficiência. Então, você precisa de níveis adequados de vitaminas e minerais para o seu sistema imune funcionar bem, independente do seu grau de imunossupressão. Você tem que ter uma alimentação balanceada. Só se suplementa se o paciente não tem níveis adequados. Não adianta sair tomando polivitamínico se você não tem indicação. Tá? Então, essa é uma mensagem. E a outra mensagem é que nem o polivitamínico vai subir teu sistema imune, subir, entre aspas, né? Porque a gente não é uma questão de alto ou baixo, é uma questão do funcionamento dele. Nem qualquer suplementação não vai combater o efeito do seu imunossupressor. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Tá certo. Tá joia. Eram essas dúvidas dos grupos, as questões que apareceram, e aí a gente resolveu convidá-las para essa prosa, que foi uma delícia, super gostosa. Queria agradecer super, e queria pedir para cada uma de vocês, acho que começando agora pela doutora Mônica, uma mensagem para o pessoal do Maio Roxo, que é esse mês de conscientização de espondilite, lúpus e fibromialgia, para a campanha da Eluar. Tá bom? Obrigada. Bom, minha mensagem, acho que eu falei no decorrer dessa conversa, Sim. De que vacina entenda que é um aliado para a manutenção da saúde das pessoas e que a maior parte das vacinas, que são as inativadas, deve ser feita, não é que pode, deve ser feita nos pacientes e que as vacinas vivas atenuadas, a depender do risco, vamos discutir, vamos avaliar individualmente cada um, mas que vacinação não pode ser esquecido dentro do contexto aí de tudo que a gente leva em consideração para a melhor saúde possível dos pacientes reumatológicos. É alimentação, é tudo isso que a Karina está falando, né? E vacina faz parte desse contexto, a gente tem que inserir ela também nas preocupações que a gente deve ter para a manutenção do bem-estar e da saúde dos pacientes reumatológicos. Obrigada, doutora Mônica. Doutora Karina? Bom, eu acho que todos que estão assistindo esse nosso bate-papo, que têm doenças reumáticas, já devem ter a conscientização de que as doenças são crônicas. Infelizmente, a gente ainda não trabalha com a possibilidade de cura, porque são doenças que vêm do próprio corpo, que têm uma suscetibilidade genética. Então, às vezes, a imunossupressão é um mal necessário, né? Quanto tempo você vai ficar com essa medicação? Isso só o seu médico vai poder dizer. Pode ser que você tenha um período que você consiga ficar sem ela,
Pode, mas você tem que trabalhar com a hipótese de que você vai ter que usá-la por muito tempo, possivelmente para o resto da vida. Então, o que nós, médicos, depois do paciente, nós somos o segundo mais interessado em controlar a doença e que o paciente tenha uma qualidade de vida adequada. A gente atingiu um nível de evolução no tratamento das doenças reumáticas muito grande. Então, os remédios que a gente tem disponíveis hoje são muito eficazes e seguros, desde que você faça o acompanhamento médico adequado, tá? Então, a mensagem principal é essa. Então, às vezes, as pessoas têm medo de coisas que vão mexer com a imunidade. Muitas vezes, a evolução da doença sem tratamento, ela pode ser pior do que esse risco. Então, a gente sempre vai estar pesando o risco-benefício junto com o paciente. A decisão final é do paciente? Sim, sempre. Mas é sempre importante ele conhecer os dois lados da moeda. Acho que isso é a mensagem principal desse tratamento que é tão, assim, gera tanta dúvida, é tão polêmico, mas que é tão eficaz, mudou tanto a vida das pessoas com doença reumática. Né? Então, acreditem nisso. Ô, Karina, eu sei que a gente estava na mensagem final, mas o que eu queria te dizer, não como médica, mas como indivíduo, eu escuto de pessoas que têm doenças autoimunes que preferem ficar com ela do que tomar biológico e acabar com a imunidade. Então, esse conceito de medo dos biológicos existe também. A gente tem que batalhar bastante. Do mesmo jeito que as pessoas têm medo de vacinas, também tem medo de medicamentos que mexem com o sistema imunológico. Com certeza. Sofrer a doença e só vão procurar um médico e aderir a um tratamento com biológico se tiver quase morrendo ou se tiver um grau de sofrimento muito grande. Já com sequelas irreversíveis, né? Isso que é o que deixa a gente muito triste, porque às vezes a gente recebe paciente que já tem sequelas que nenhum tratamento mais vai resolver, né? Então, a gente tenta trabalhar isso. É lógico que existem riscos, a gente sabe, a gente estuda isso 24 horas, a gente sabe do perfil de risco, mas a gente consegue pesar junto com o paciente uma estratégia que tem um risco-benefício que ele vai ter uma vida normal ou o mais próximo possível do normal, né? A gente está tentando quebrar esse tabu, assim como existe o tabu com as vacinas. A gente está bem... São dois lados também de uma moeda aí, né? A questão da vacina e dos imunobiológicos e dos imunossupressores em geral. Mas a mensagem é essa. Acho que até a Lu, como uma pessoa que lida com isso na vida dela, pode mostrar o ponto de vista dela como ela tem feito. Acho que isso, às vezes, para o paciente é mais importante do que a opinião do médico. A opinião de alguém que está vivendo essa realidade. Pelo Instituto, chega muita gente para a gente com esse receio, com medo. Pessoas que estão, assim, vivendo todo o transtorno da doença ativa, mas preferem ficar dessa forma, como a doutora Mônica colocou, do que ir para o tratamento biológico. Como paciente, e faço uso de medicação biológica, eu voltei a ter a vida, eu voltei a ter o presente, né? Eu não teria a menor condição de desfrutar da minha vida hoje, do trabalho, das coisas que eu gosto, do dia a dia, dos meus hobbies, sem a medicação, porque a dor é muito forte, a falta de mobilidade, o transtorno, e a dor é um negócio que humilha, que eu falo que a dor ela vai te descascando como uma cebola, né? Você vai chegando num ponto tão profundo que você não é mais você. E o tratamento, ele traz isso de volta, você tendo segurança, tendo um bom acompanhamento médico, alguém da sua confiança, alguém que você tem acesso, estando, se sentindo seguro no tratamento, eu realmente retornei à vida. O que pode acontecer em relação a isso, tem uma série de seguranças marcadas, mas eu voltei a ter o presente. E isso, para mim, vale muito, assim. Eu já cheguei a aconselhar até médico a tomar biológico, sabe? Uma amiga, uma médica dermato, falou, Lu, não é possível, eu tenho um amigo médico e ele tem espondilite, ele não quer tratar, não sei o quê. Aí ele quis me conhecer e quando ele me viu, eu vivo muito bem, a Karina me acompanha, eu tenho uns escapes ou outros de dor, mas eu vivo muito bem. A Mônica também me acompanha até particularmente, eu vivo super tranquila. E quando ele me viu, ele falou, não, eu quero tratamento. E aí ele começou, e enfim, então... Eu acho que é como, enfim, é uma forma de poder trazer o presente de volta, de resgate de vida mesmo. Lu, a minha última mensagem não é aquela da importância das vacinas. A última mensagem que eu quero deixar aqui para esse bate-papo é o quanto eu valorizo o seu trabalho, o trabalho da Eluar, porque essas barreiras que a gente tem para adesão à vacinação, essa barreira, esses medos que os médicos
não tem tanto tempo, tanta disponibilidade para tratar individualmente. Esse teu trabalho enquanto Eluar é maravilhoso. Você está fazendo bem para uma comunidade toda e a gente poder participar disso, para mim, é um privilégio estar aqui. Você não precisa agradecer, agradeço Obrigada. podendo fazer alguma coisa, indo atrás de você, que é uma pessoa iluminada, que tem a preocupação com os seus, né? Obrigada. É um prazer para a gente, né? Porque levar informação é levar paz. Para um paciente consciente, ele tem muito mais paz, muito mais tranquilidade, muito mais decisão. E eu tenho um super orgulho de ter vocês duas com a gente, assim, por perto, aqui pertinho, sabe? Até quando eu me meto numa encrenca de uma reunião com um cara de sarampo, lembra? Nossa, socorro! E agora, como que eu faço? Até porque eu vinha de uma cultura que a minha mãe, quando a gente era criança, meu irmão pegou sarampo, ela pôs os outros 2 mais velhos para dormir junto e falou, bom, pegou, né? Só não desenvolveu, mas pegou. E a gente nunca se preocupou se eu tinha tido, se eu não tinha. Então foi naquele episódio que vocês me socorreram e que eu fui atrás das informações e tal, e foi super bacana. Eu tenho muito orgulho de ter vocês duas por perto e de a confiança que eu tenho de ser tratada pela Karina. É uma coisa ímpar, e a confiança de ter a Mônica por perto, inclusive na vida, é uma coisa ímpar também. Eu agradeço muito por vocês duas estarem junto. Tá? E que a gente junto leva essa história da Eluar muito longe, né? Porque tem largos passos para a gente alcançar. Cada vez que legal. Isso é muito legal, sabe? Tem um grupo muito grande de pessoas do bem fazendo muito trabalho legal sobre o assunto. Isso é importante. Ai, Lu, olha, só queria também deixar então minha mensagem, é rápida. Eu tenho um amigo que fala que cada médico tem o paciente que merece, né? Então eu me sinto muito, muito feliz de ter uma paciente como você, de verdade. Parabéns pelo seu trabalho. Tenho muito orgulho do que você faz. E foi um prazer estar aí com a Mônica, uma pessoa que eu já admiro há tempos, e a gente ter tido esse papo. Obrigada mesmo, de coração, viu? Igualmente. Karina, vamos trabalhar junto daqui para frente, muita coisa aí nesse trabalho com certeza. Dentro do meio dos profissionais da saúde, no meio médico, para que tudo isso que a gente está conversando não é só para os leigos ou para os pacientes. Acho que os médicos precisam se conscientizar e ser mais com certeza. Vacinação. Exato. Nós precisamos de vocês explicando por que esses biológicos vão purgando um atrás do outro. Muita coisa. Essa tabela, por exemplo, de tempo que a gente espera para poder fazer uma vacina viva, é muito baseado em opinião de especialista, porque não tem muito estudo. Então, quando cada biológico novo atua no sistema imune, para a gente também poder fazer o melhor de um calendário e poder orientar os pacientes que nos perguntam também, a gente precisa estar muito junto com os médicos especialistas. Então, com certeza, a gente alinhar as condutas. A Luciana que nos uniu aqui. Eu apoio essa parceria, tá? Eu assino embaixo dessa parceria. À toa aqui. Com certeza, a gente tem muita coisa para alinhar. E agora tem os inibidores de JAK, tem mais um agora que foi liberado no Brasil. Então, é muita coisa para a gente trabalhar junto, com certeza. Obrigada por tudo. Foi ótimo, adorei. Foi ótimo. Obrigada, Lu.